Minha namorada mandou mensagem: vou morar com meu professor para me concentrar nos meus estudos. Não fique inseguro. Eu respondi: boa sorte com isso. Aí eu encaminhei a mensagem dela para a esposa dele, junto com o contrato de aluguel do apartamento que ela tinha me pedido para coassinar. A oportunidade de carreira dela desapareceu em 48 horas. Eu, 27 anos, homem, recebi a mensagem numa tarde de quinta-feira enquanto eu estava literalmente no meu intervalo de almoço comendo um sanduíche de peru mediano do deli do andar de baixo. Minha namorada, 25 anos, de 2 anos e meio, me mandou o que eu só posso descrever como a mensagem mais delirante que já recebi na vida. Ei amor, então eu andei pensando e decidi morar com o doutor seu professor por um tempo. É puramente acadêmico. Ele está me orientando na minha dissertação e isso vai me ajudar a me concentrar. A casa de hóspedes dele é perfeita para estudar. Não fique inseguro com isso. É uma oportunidade de carreira. Te amo. Eu li 3 vezes, depois uma 4ª vez porque com certeza eu estava tendo um derrame ou algo assim. Deixa eu voltar um pouco e dar um contexto aqui. Minha namorada estava terminando o mestrado em psicologia numa universidade estadual decente. Nos últimos 6 meses, ela tinha ficado cada vez mais obcecada pelo orientador da dissertação dela, um professor casado de 48 anos com cabelo grisalho e o que ela chamava de energia distinta. Tinham jantares para discutir a pesquisa dela. Consultas emergenciais tarde da noite que de alguma forma exigiam que ela se arrumasse. Conferências de fim de semana que misteriosamente só os dois frequentavam. Eu tinha levantado minhas preocupações 2 vezes. As 2 vezes ela me fez sentir como um idiota paranoico e controlador. Ele é professor. Ele é casado. Ele tem filhos praticamente da minha idade. Você está sendo absolutamente ridículo e honestamente meio ofensivo. Então eu parei de fazer perguntas em voz alta. Comecei a prestar atenção em vez disso. Notei como ela virava o celular quando estava mandando mensagem. Como ela chegava em casa das sessões de estudo cheirando a colônia cara. Como as discussões acadêmicas dele sempre pareciam acontecer em bares de vinho. Aqui está a coisa que realmente me pegou. 3 dias antes dessa mensagem, ela tinha me pedido para coassinar um contrato de aluguel para ela. Disse que encontrou um ótimo apartamento-estúdio perto do campus que ia ajudar ela a terminar a dissertação em paz. Precisava de um coassinante porque o crédito dela não era ótimo. O aluguel era $850 por mês. Eu disse que precisava pensar porque, você sabe, coassinar um contrato de aluguel é um compromisso financeiro enorme que poderia destruir meu crédito se as coisas dessem errado. Agora ela está me mandando mensagem sobre morar na casa de hóspedes de algum professor. Alguma coisa não estava batendo de jeito nenhum. Eu respondi por mensagem: boa sorte com isso. Aí eu comecei a investigar. O contrato de aluguel ainda estava no meu e-mail. Ela tinha encaminhado para mim pedindo para eu revisar e assinar digitalmente. Eu olhei o endereço da propriedade e cruzei com registros públicos. Levou uns 20 minutos no site do avaliador do condado que é gratuito e público, aliás. O apartamento-estúdio perto do campus na verdade era um condomínio de 2 quartos numa parte mais bonita da cidade pertencente a quem? O professor dela e a esposa dele. Eles tinham comprado como propriedade de investimento 2 anos atrás segundo os registros de transferência de escritura. Então ela não ia morar na casa de hóspedes dele. Ela estava me pedindo para coassinar um contrato de aluguel num apartamento que ele era dono para ela morar lá. Provavelmente sem pagar aluguel ou quase isso com o aluguel voltando direto pro bolso dele. Enquanto eu garantia os pagamentos se as coisas dessem errado. A audácia era genuinamente impressionante de um jeito distorcido. Eu fiquei lá sentado no meu carro, almoço completamente esquecido, juntando todas as peças. Ela queria uma rede de segurança. Se o arranjo dela com o professor desse errado, ela teria eu legalmente obrigado num contrato de aluguel que eu achava que era para algum apartamento aleatório. Eu ficaria responsável financeiramente enquanto ela brincava de casinha com um homem casado quase 2 vezes mais velho que ela. Aqui é onde eu tomei uma decisão que algumas pessoas podem chamar de mesquinha. Eu chamo de informativa. Eu encontrei a esposa do professor no LinkedIn. Ela era administradora de hospital num centro médico regional. Parecia uma mulher profissional séria e realizada. Levou uns 5 minutos para encontrar o e-mail de trabalho dela pelo diretório público do hospital. Eu escrevi um e-mail simples e factual. Oi. Desculpe entrar em contato desse jeito. Mas achei que você devia saber. Minha namorada está tendo um relacionamento inapropriado com seu marido.
Ela acabou de me informar que vai morar na propriedade de investimento de vocês para se concentrar nos estudos. Ela também me pediu para coassinar o contrato de aluguel dessa propriedade que agora eu entendo que você e seu marido são donos. Anexei capturas de tela da mensagem dela para mim e do contrato de aluguel que ela encaminhou. Desculpe ser o portador de má notícia. Anexei as capturas de tela. Apertei enviar. Senti meu coração batendo forte o tempo todo. Aí eu bloqueei o número da minha namorada e voltei pro trabalho. Mal consegui fazer qualquer coisa o resto da tarde, mas pelo menos eu estava presente. Atualização 1, 3 dias depois. Tudo bem, as coisas andaram bem mais rápido do que eu esperava. Se prepara. Em 24 horas depois de enviar aquele e-mail, eu recebi uma resposta da esposa do professor. Curta, profissional, de algum jeito digna apesar das circunstâncias. Obrigada por trazer isso à minha atenção. Aprecio sua honestidade e sinto muito que você esteja lidando com essa situação também. Foi só isso. Sem drama, sem perguntas, sem exigência de mais informação. Só reconhecimento. Mas cara, a consequência foi imediata e espetacular. Minha namorada apareceu no meu apartamento na sexta noite por volta das 8 da noite. Eu não tinha bloqueado ela em tudo, só no número principal dela. Então ela tinha ficado enchendo minhas demais do Instagram o dia todo com mensagens cada vez mais frenéticas. Coisas tipo, a gente precisa conversar e você está exagerando e minha favorita pessoal, isso não precisa mudar nada entre a gente LOL. O LOL realmente me pegou. Como se tudo isso fosse só um mal-entendido bobo. Ela usou a chave dela, erro enorme da minha parte não trocar as fechaduras imediatamente e entrou enquanto eu estava fazendo o jantar. Espaguete à carbonara, se alguém estiver curioso. Eu estava no clima de comida confortável. O que você fez? Ela estava tremendo de raiva. Rosto vermelho, olhos selvagens. Macarrão, quer um pouco? Eu continuei mexendo o molho. Você entrou em contato com a esposa dele? Você tem ideia do que você fez? Informei ela que o marido dela está dormindo com a aluna de pós-graduação dele? Eu entendo o que eu fiz. A gente não estava dormindo juntos. Era orientação, colaboração acadêmica. Eu me virei devagar. Você ia morar num apartamento que ele é dono. Você me pediu para coassinar o contrato para eu ser financeiramente responsável se você não pagasse. Você me disse para não ficar inseguro com você literalmente morando com um homem casado. Escolhe uma história e mantém ela. Ela mudou de tática. Começou a chorar. A produção toda. Choro feio. Rímel escorrendo pelas bochechas. Soluços com soluço. Você destruiu tudo. A esposa dele está fazendo ele cortar todo o contato comigo. Eu posso perder meu orientador de dissertação. Minha carreira acadêmica inteira pode acabar porque você não conseguiu lidar com o seu ciúme. Parece consequências. Como você pode ser tão frio com isso? Eu larguei a espátula de madeira com cuidado. Você tentou me usar como plano financeiro de reserva enquanto você morava com outro homem. Um homem casado com filhos. Você mentiu na minha cara por meses sobre a natureza do relacionamento de vocês. E quando eu finalmente descobri o que estava acontecendo, a resposta sua foi, não fique inseguro. Então eu estou frio agora. Eu estou gelado. E você precisa deixar sua chave no balcão e sair do meu apartamento. Ela tentou uma abordagem diferente então. Abaixou a voz. Andou na minha direção devagar. Amor, eu cometi um erro. Eu fiquei confusa. Ele estava me dando atenção. Me fazendo sentir especial com meu trabalho. Me dizendo que eu era brilhante. Seu trabalho, né? É assim que a gente está chamando agora? Nada físico aconteceu. Eu juro pela vida da minha mãe. Eu sinceramente não ligo se aconteceu ou não nesse ponto. A intenção claramente estava lá. As mentiras definitivamente estavam lá. A tentativa de me prender financeiramente estava absolutamente lá. A gente acabou. Esse relacionamento acabou. Ela foi nuclear. Começou a gritar sobre como eu era controlador. Ciumento. Patético. Não conseguia lidar com o sucesso dela. Disse que eu me sentia ameaçado pela inteligência dela e pela conexão dela com alguém que realmente apreciava a mente dela. Clássico Darvo. Negar. Atacar. Inverter vítima e agressor. Eu só fiquei lá com os braços cruzados até ela gastar toda a energia. Chave. Balcão. Porta.
Escolhe uma ordem. Ela jogou a chave na minha cabeça. Errou por uns 2 pés. E saiu batendo a porta com força suficiente para fazer as fotos na parede trepidarem. Eu troquei as fechaduras na manhã seguinte. Custou $180 para um chaveiro no sábado. Mas valeu cada centavo pela paz de espírito. Mas aqui é onde as coisas começaram a ficar interessantes. Domingo à tarde, bate na minha porta. É a mãe dela. Eu tinha encontrado essa mulher talvez 4 vezes nos 2 anos e meio. Energia de mãe suburbana legal. Sempre trazendo biscoitos para jantares em família. A gente precisa conversar sobre o que você fez com a minha filha. Eu me encostei no batente da porta, mantendo a linguagem corporal casual. O que eu fiz? Você humilhou ela. Você poderia ter resolvido isso como adulto, em particular. Mas em vez disso você foi até a esposa daquele homem e destruiu o futuro acadêmico inteiro da minha filha por despeito. Senhora, sua filha estava tendo um caso com um homem casado. E tentou me fazer coassinar um contrato de aluguel na propriedade dele sem me contar quem era o dono. Isso é quase fraude. Eu não destruí nada. Eu só acendi a luz. Ela diz que nada físico aconteceu entre eles. Então ela não tem absolutamente nada com que se preocupar, né? Se era tudo orientação acadêmica inocente como ela diz, tenho certeza que a investigação da universidade vai esclarecer tudo direitinho. O rosto dela ficou completamente branco. Que investigação? Ah, então ela ainda não sabia dessa parte. Interessante. A que a esposa dele aparentemente reportou para o escritório do Title Nona. Alguma coisa sobre relacionamentos inapropriados entre professores e alunos de pós-graduação. Tem uma política inteira da universidade sobre isso aparentemente. Eles levam bem a sério. A mãe dela saiu sem dizer mais nada. Só virou e voltou para o carro, parecendo que tinha visto um fantasma. Os dias seguintes foram relativamente quietos. Aí a esposa do professor entrou em contato de novo. Ela perguntou se a gente podia tomar um café. Eu hesitei. Essa situação toda já era bagunçada o suficiente sem adicionar mais conexões. Mas ela parecia genuinamente decente nas comunicações. Então eu concordei. A gente se encontrou num café tranquilo perto do meu trabalho. Ela era exatamente o que você espera de uma administradora de hospital. Arrumada, profissional, composta. Mas dava para ver a tensão nos olhos dela se você olhasse de perto. Olheiras escondidas com corretivo. O tipo de cansaço que sono não resolve. Eu queria te agradecer direito, ela disse, depois que a gente sentou com nossas bebidas. E pedir desculpas pela bagunça que isso causou na sua vida. Você não precisa pedir desculpas para mim. Você é vítima aqui também. Talvez. Mas eu também fiquei deliberadamente cega por mais tempo do que deveria. Essa não foi a primeira indiscrição dele. Só a primeira que eu não consegui ignorar ou explicar. Ela me contou que era casada com ele há 22 anos. 2 filhos, os 2 na faculdade agora. Ela tinha suspeitado de coisas antes com outras alunas, mas nunca teve prova concreta. Meu e-mail foi o fio que desfez tudo. Quando ela começou a puxar, tudo desmoronou rápido. O contrato de aluguel foi o que realmente me pegou, ela disse, mexendo o café devagar. A propriedade está no nome dos 2. Ele ia instalar a amante dele no nosso condomínio de investimento e de alguma forma convenceu ela a fazer outra pessoa garantir os pagamentos. Assim, se o relacionamento terminasse mal, a gente nem ficaria responsável financeiramente. As camadas de engano nesse plano sozinho, ela balançou a cabeça com nojo. Sua namorada me ligou na semana passada, aliás, gritando sobre como eu destruí a vida dela por reportar o relacionamento para a universidade, como se eu fosse a pessoa que tomou todas as escolhas que ela tomou. Parece bem a cara dela, honestamente. Ela também ameaçou me processar por difamação. Eu mandei meu advogado enviar uma carta bem detalhada explicando o que difamação realmente exige e como verdade é defesa absoluta. Não ouvi falar dela desde então. Eu genuinamente gostei dessa mulher. Ela tinha uma espinha dorsal de aço debaixo de toda aquela compostura profissional. Atualização 2, 2 semanas depois. A situação oficialmente escalou além de qualquer coisa que eu poderia ter previsto. Primeiro, a notícia da investigação. A universidade concluiu a revisão preliminar, e não foi bom para o professor. Eles encontraram um padrão. Minha namorada não foi a primeira aluna orientada dele com circunstâncias suspeitas.
Tinham pelo menos outras 2 nos últimos 10 anos, embora aquelas mulheres aparentemente recusaram participar da investigação. Não culpo elas, honestamente. O professor foi suspenso pendente audiência completa, não demitido ainda, mas definitivamente não dando aula esse semestre. O nome dele foi removido do site do departamento. Os alunos de pós-graduação dele foram realocados para outros professores. A fofoca acadêmica aparentemente estava pegando fogo. Minha ex-namorada? Ela está em limbo acadêmico completo. A universidade não deixa ela continuar trabalhando com ele, obviamente, e encontrar um novo orientador de dissertação no meio do programa aparentemente é um pesadelo. A maioria dos professores não quer herdar aluno de outro professor em circunstâncias normais. Um aluno envolvido em escândalo? Ainda mais difícil. Mas não é por isso que eu estou atualizando. A sensação de direito do lado dela atingiu níveis que eu honestamente não achava possíveis. Primeira onda, ela recrutou o irmão dela. Ele apareceu no meu apartamento na terça noite, cara grande, talvez 1,88 metros, claramente lá para intimidar. Minha irmã precisa do depósito de segurança de volta do seu lugar. Que depósito de segurança? O que ela pagou quando se mudou para cá com você? Eu na verdade ri alto. Sua irmã nunca pagou depósito de segurança. Eu moro aqui sozinho há 4 anos. Ela só começou a ficar aqui cada vez mais frequentemente com o tempo. Ela não está no meu contrato de aluguel. Ela nunca pagou o aluguel. Ela nunca contribuiu com contas. Não tem depósito de segurança porque ela nunca foi inquilina oficial. Não é o que ela me contou que aconteceu. Então ela mentiu para você também. Parece ser um padrão com ela honestamente. Ele ficou agressivo, entrou mais no meu espaço pessoal. Olha, cara, ela está completamente quebrada agora. Ela nem consegue pagar o aluguel dela mais por causa do que você fez. Você deve alguma coisa para ela. Eu não devo um centavo para ela. E se você não sair da minha propriedade nos próximos 30 segundos, eu chamo a polícia. Ele saiu, mas não antes de socar a parede do corredor com força suficiente para deixar um amassado. Minha vizinha do outro lado do corredor abriu a porta, viu tudo, e imediatamente ofereceu ser testemunha se eu precisasse. Bons vizinhos não têm preço. Segunda onda veio pelo meu trabalho. Eu trabalho em contabilidade corporativa, chato mas estável. Fui chamado na sala do meu gerente na quinta. Alguém entrou em contato com o RH sobre você, ele disse, parecendo desconfortável. Denúncia anônima. Disse que você tem assediado uma aluna de pós-graduação interferindo na carreira acadêmica dela. Meu estômago afundou, depois raiva. Deixa eu adivinhar. Eles não deixaram detalhes sobre como eu supostamente fiz isso? Não, denúncia bem vaga. Só acusações. Eu expliquei a situação toda. Mostrei para ele o contrato de aluguel original, mostrando que o professor era dono da propriedade. Mostrei para ele a mensagem, me dizendo para não ficar inseguro com ela morando com um homem casado. Meu gerente, para honra dele, ouviu tudo sem julgamento. Parece que alguém está tentando causar problemas para você, ele disse finalmente. Vou documentar essa conversa e notar que a denúncia parece ser retaliatória. O RH não vai fazer nada com algo tão vago assim de qualquer jeito. Bala desviada, mas por pouco. Terceira onda foi a mais descarada. Eu recebi uma carta real pelo correio, não e-mail, correio físico, do pai dela. 3 páginas, manuscritas, sobre valores familiares e perdão, e como eu destruí os sonhos da filhinha dele. A carta exigia que eu escrevesse um pedido de desculpas formal para a universidade, limpando o nome dela e declarando que eu inventei o caso por ciúme. Ele queria que eu cometesse perjúrio, essencialmente, para proteger a filha dele das consequências que ela mereceu. Eu não respondi. Mas guardei a carta caso eu precise para uma denúncia de assédio depois. A quarta onda foi a pior, porém. Minha ex apareceu no prédio do meu apartamento no sábado passado por volta das 23 horas. Câmera de segurança no saguão pegou ela tentando fazer alguém deixar ela entrar. Quando não deu certo, ela sentou nos degraus da frente chorando alto por quase 1 hora até uma vizinha ameaçar chamar a polícia. Ela deixou uma carta embaixo da porta principal endereçada para mim. 6 páginas de delírio absoluto. Aqui alguns destaques. Você devia me apoiar em tudo, não me destruir quando as coisas ficaram complicadas. O relacionamento com o professor era sobre conexão intelectual, algo que você nunca poderia entender. Se você tivesse só assinado o contrato como eu pedi, nada disso teria acontecido.
Você roubou meu futuro e eu nunca vou te perdoar por isso. Espero que você esteja feliz ficando sozinho porque nenhuma mulher vai te amar do jeito que eu amei. A falta completa de autoconhecimento era quase impressionante. Ela genuinamente acreditava que era vítima nisso tudo. Eu documentei tudo. Guardei toda a captura de tela, toda a carta, todo horário. Meu amigo que é paralegal disse que eu tinha o suficiente para um caso de assédio se ela continuasse escalando. Atualização final, 6 semanas depois. Hora de encerrar essa história toda. A investigação da universidade concluiu há 3 semanas. O professor foi considerado em violação de várias políticas sobre relacionamentos professor-aluno e abuso de posição. Ele não foi tecnicamente demitido, mas deram a escolha de se demitir imediatamente ou enfrentar processo formal de demissão que iria para o registro acadêmico permanente dele. Ele escolheu demissão. Sem paraquedas dourado, sem status emeritus, sem cartas de recomendação, só foi embora. O divórcio da esposa dele está em andamento. Ela tem um advogado excelente e o acordo pré-nupcial aparentemente tinha cláusula de infidelidade. Ela fica com a casa, pega a custódia primária do filho mais novo que ainda é dependente tecnicamente para fins de faculdade, e pega uma porção significativa das contas de aposentadoria dele. Ele fica com o condomínio, o que ele ia instalar minha namorada. Tem uma poesia nisso, eu acho. Quanto à minha ex-namorada, a situação acadêmica dela estabilizou um pouco. Ela encontrou um novo orientador de dissertação num programa menor a umas 2 horas daqui. Teve que basicamente transferir e reiniciar porções significativas da pesquisa dela. O financiamento dela foi cortado porque estava ligado aos grandes do professor original, então ela está pagando do próprio bolso agora. Pelo que ouvi pela fofoca, ela está trabalhando numa cafeteria para pagar as contas enquanto termina o grau num cronograma atrasado. Podia ter sido pior para ela, honestamente. Ela ainda vai pegar o mestrado dela eventualmente. Só não o caminho prestigioso que ela planejou. Há 1 mês, eu trombei com ela no supermercado perto do meu antigo bairro. Chance aleatória. Eu estava lá visitando um amigo e parei para comprar bebidas. Ela estava na fila do caixa na minha frente antes que eu pudesse escapar. Ela parecia exausta. As roupas de grife sumiram, substituídas por coisas práticas. A postura confiante tinha murchado para algo menor. A gente pode conversar 1 minuto? Por favor? Contra meu melhor julgamento. Tudo bem. Lá fora. 5 minutos. A gente saiu pro estacionamento. Ela começou com o que eu acho que era para ser um pedido de desculpas. Eu sei que eu errei feio. A coisa toda com ele. Eu me perdi. Ele me fez sentir que eu era especial. Que meu trabalho realmente importava. Que eu estava indo para algum lugar importante. Seu trabalho importa sim. Mas aquilo não era realmente sobre seu trabalho. Eu sei. Eu sei isso agora. Ela parou, lutando com algo. Mas você não precisava explodir minha vida inteira daquele jeito. Você podia ter só terminado comigo quietinho. E aí estava. Ainda não entendendo. Você me pediu para coassinar um contrato na propriedade dele sem me contar quem era o dono. Você entende o que teria acontecido se eu tivesse assinado aquele documento? Se as coisas dessem errado entre vocês dois, eu seria legalmente responsável por um pagamento mensal de $1,850 num apartamento que eu não morava, pertencente a um homem com quem você estava dormindo. Você tentou me prender financeiramente como seu plano reserva. Eu não estava tentando te prender. Eu só precisava de opções. Segurança. Você precisava de uma rede de segurança feita do meu score de crédito e conta bancária enquanto você ia brincar de casinha com seu professor casado. Isso não é confusão ou insegurança. Isso é cálculo frio. Ela começou a chorar de novo. Eu te amei. Eu ainda amo de alguns jeitos. Você não consegue entender isso? Você tinha um jeito bem estranho de demonstrar. Tudo ficou tão complicado tão rápido. Ele ia deixar a esposa dele eventualmente. A gente tinha planos reais juntos. Ele nunca ia deixar a esposa dele. Homens como aquele nunca deixam. Você era conveniente até não ser mais. Ela recuou como se eu tivesse batido nela. Eu só queria que você soubesse. Eu sinto muito de verdade. Por tudo. E eu sei que você não vai acreditar em mim. Mas nada físico aconteceu até os últimos meses. Antes disso, era realmente na maior parte emocional. Isso honestamente não melhora as coisas. Eu sei. Ela limpou os olhos com a manga.
Você acha que um dia vai conseguir me perdoar? Eu pensei nisso por um momento real, considerei a pergunta seriamente. Talvez um dia eu simplesmente não pense mais nisso. Essa é a resposta mais honesta que eu posso dar. Ela assentiu devagar. E a gente seguiu caminhos separados. Não vi ela desde então. Então onde isso me deixa agora? Eu estou bem. Não ótimo. Não péssimo. Só bem. Terapia tem ajudado muito. Acontece que ser sistematicamente manipulado e gaslightado por meses faz um estrago real na sua capacidade de confiar no próprio julgamento e instintos. Meu terapeuta diz que eu estou fazendo progresso sólido reconstruindo isso. Trabalho está estável. Ganhei uma pequena promoção no mês passado. Nada que mude a terra. Mas veio com um aumento decente e um escritório melhor. Namoro? Não realmente. Tentei um daqueles apps por umas 2 semanas. Mas eu ficava analisando demais cada mensagem e interação. Procurando significados escondidos e bandeiras vermelhas. Comportamento não saudável. Apaguei os apps. Talvez em mais alguns meses, quando eu me sentir mais sólido. O professor, última vez que eu vi, pegou uma posição numa faculdade de artes liberais minúscula no meio do nada. Corte enorme de salário. Zero prestígio. Basicamente exílio acadêmico. A ex-esposa dele me contou, a gente ainda toma café de vez em quando. Amizade estranha. Mas ela é gente boa de verdade. Que ele está amargurado com tudo. Culpa todo mundo menos ele mesmo pelo jeito que as coisas acabaram. Minha ex ainda está lutando segundo os amigos em comum que ficaram neutros. Ela teve que voltar a morar com os pais enquanto termina o grau porque não conseguia mais pagar aluguel. O trajeto pro novo programa dela é brutal. O emprego na cafeteria paga pouco acima do salário mínimo. Ela aparentemente reclama o tempo todo sobre como a vida é injusta e como eu destruí tudo pelo que ela trabalhou. Uma parte pequena de mim sente algo como simpatia por ela. Bem pequena. Aí eu lembro do esquema do contrato. Das mentiras. Dos meses de gaslighting. Do não fique inseguro. E o sentimento passa bem rápido. Algumas pessoas nos meus posts anteriores perguntaram se eu me arrependo de ter enviado aquele e-mail. Se eu me sinto culpado pelo professor perder a carreira, o casamento dele desmoronar, o futuro acadêmico da minha ex descarrilar. Honestamente? Não me sinto. Eu não criei essa situação. Eu só me recusei a ser cúmplice nela. Eu me recusei a ser a rede de segurança financeira enquanto outra pessoa pegava os benefícios do relacionamento. Eu me recusei a continuar questionando minha própria sanidade quando meus instintos estavam gritando que algo estava errado. O professor tomou as escolhas dele repetidamente por anos. Minha ex tomou as dela repetidamente por meses. A esposa merecia saber a verdade sobre o que estava acontecendo no próprio casamento dela. E eu merecia não ser usado como otário financeiro no caso de outra pessoa. Isso não é vingança. Isso é só se recusar a ser capacho. Embora eu não vá fingir, assistir aquela casa de cartas toda desmoronar em 48 horas foi genuinamente satisfatório em algum nível. Enfim. Obrigado por acompanhar, internet. Hora de fechar esse capítulo e descobrir o que vem depois.